Que nesse momento o Espírito Santo nos conduza e nos dê a sua orientação. Amém. Queremos nesta noite continuar aí com as mensagens sobre a epístola de 1 João. Hoje iremos meditar no texto do primeiro capítulo, versículos 5 a 10. Versículos 5 a 10, que está ali escrito o seguinte: Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Nos versículos anteriores, versículo 1 a 4, nós falamos especialmente da comunhão, como é que nós vivemos em comunhão com Deus, e essa comunhão ela só é uma realidade se nós estamos em Cristo Jesus, se cremos em Cristo. O Pai faz comunhão com o Filho, e o Filho é aquele que veio por nossa causa, então nós temos que estar ligados ao Filho para também mantermos comunhão com o Pai. Não existe comunhão com o Pai sem crer no Filho. Hoje o grande destaque é a afirmação: Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Em nosso mundo que nós vivemos, uma das coisas que eu acho que nós vamos concordar aqui em 100%, quando alguém quer praticar o mal, qual é o horário que ele mais procura para fazer o mal? Geralmente, claro que se planeja, pode se planejar em casa, se planeja na casa de um colega, de um amigo e assim por diante, mas o horário geralmente é no período da noite, na escuridão. Porque na escuridão é mais fácil de esconder a face. Na escuridão, enquanto talvez 80% da população está dormindo, então a possibilidade de nos pegarem no flagra, ela é menor. E usa-se até um termo, um ditado popular, que quando se faz as coisas más, se faz na calada da noite. Então todo tipo de maldade, na maioria das vezes, o autor quer esconder a sua má ação. E no dia seguinte procura agir como se nada tivesse acontecido, como se tudo estivesse certo ou não estivesse sabendo de alguma coisa. Inclusive, ele participa, ele frequenta ambientes públicos fingindo que não sabe de nada e ainda critica tal ação que foi cometida por ele. Quantos assassinos foram no dia seguinte, no velório e no sepultamento das pessoas que mataram? Isso acontece. Quando nós lemos a afirmação Deus é luz, está afirmando que Deus não faz as coisas escondidas. Ele faz na luz, ele faz na claridade, quando todos podem ver o que está sendo feito. Ele não esconde nada
do seu povo, dos seus filhos, mas ele é verdadeiro. A prova disso é que nós temos a Bíblia, e tudo que serve para a nossa salvação está aqui registrado. Temos que ler a Bíblia para conhecer as ações de Deus, como esse Deus pensa, como esse Deus age, qual é a sua vontade, está tudo aqui expresso. Quando diz Deus é luz, está afirmando que Ele sempre age na verdade. É claro que Deus, quando Jesus foi transfigurado diante dos seus discípulos, Ele assumiu um corpo glorioso e era tão forte a luz que os discípulos não conseguiam olhar para Jesus. Mas o termo também significa que Deus, Ele age com verdade e na verdade. Não há como manter uma comunhão com Ele praticando a mentira e se associando com as obras das trevas. Por isso o versículo 6 afirma: se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então, se as nossas ações são ações de trevas, isso mostra que nós não estamos em comunhão com o nosso Deus. Porque nele, diz a Escritura, não há treva nenhuma. Deus não se associa com as trevas. Deus não senta na mesma mesa que as trevas. Deus não compartilha o altar com as trevas. Deus é luz, e por isso ser luz, agir sempre com a verdade. Quando nos deparamos com a sua santa palavra, nós sempre encontraremos a verdade. A grande verdade que ela nos traz é que somos pecadores e praticamos pecados. Cometemos pecados. Esta é a grande luta de Deus ou do homem contra Deus. Ouvir a verdade e aceitá-la em seu coração e na sua alma. Até a Escritura diz que o homem natural, o homem sem Deus, não aceita as coisas de Deus. O versículo 8 ressalta: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Quer dizer, não há luz em nós se nós dissermos que não cometemos pecados. E o pior ainda está no versículo 10. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Então, se nós falarmos que não há pecado no ser humano, então nós estamos chamando Deus de mentiroso. Deus mentiu. E isso significa que então Deus não é mais perfeito, Deus não é santo, porque daí ele teria pecado. Então a queda em pecado fez com que nós nos afastássemos completamente de Deus. Não restou nada de bom em nós. Nada. Em vários textos a Bíblia afirma que somos pecadores. Rapidamente, lembrar alguns. E para mim lá em Gênesis 3:17, quando Deus diz para Adão: maldita
é a terra por tua causa. Ele está dizendo, a partir de agora, todos os homens são pecadores, porque maldita é a terra. Nós temos lá o Salmo 51:5, que diz, eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Nós temos Romanos 3:23, que diz, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Nós temos João 3:5 e 6, que diz assim, em verdade te digo, Jesus falando, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus, que é nascido de carne é carne. Quer dizer, nós nascemos a primeira vez, mas isso é carne, isso é do mundo, isso é matéria, isso é físico. Precisamos nascer da água e do Espírito. Todos esses versículos e muitos outros textos poderíamos apontar, querem nos trazer a luz, isto é, a verdade de Deus, de que nós somos pecadores. Eu comparo, até tem um versículo muito importante, dentro desses textos todos, lá de 1 Pedro, que diz assim, que Deus nos chamou para uma missão, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a luz. E olha, o versículo 10 complementa, vós sim antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Comparo isso desta forma, irmãos. Deixa eu só prender aqui um pouquinho. Depois usamos água em casa. Isso aqui é um mundo caído em pecado, sujo. Não tem nada que se aproveita aqui. Perdido. Se vocês pegar isso aqui agora e levar para casa, você não pode usar isso aqui. Desta forma, não. Mas esse é um mundo longe da presença de Deus. Esse é um mundo que Deus criou, mas que o pecado estragou tudo. E veja que esse mundo é um mundo sujo, em trevas, um mundo em pecado, afastado da presença de Deus, servos de Satanás. As pessoas até se assustam e digam que é terrível ouvir que quando uma criança nasce ainda é filho do diabo. Isso é assustador para o mundo, é incompreensível. Mas não é isso, então eu faço a pergunta, se não é isso, o que diz o texto quando ele afirma, antes não erais povo? Se nós não éramos povo de Deus, de quem nós éramos? Nós estávamos na mão de quem então? A quem pertencíamos? E o texto, ele é claro, ele afirma que Deus nos tirou das trevas para o mundo da luz. Se Ele nos trouxe para a luz, significa que nós nascemos no inferno. Não tem outro caminho, não tem outra solução. É só ler o texto. Nós nascemos no inferno, abraçados com o diabo. Nós nascemos assim, ó, se eu estou num mundo caído em pecado, eu só posso nascer assim. Sujo. Não tem como nascer purificado nesse mundo em pecado.
Não tem como uma criança não ter pecado se nasceu de pais pecadores. E é isso que nós chamamos de pecado original, pecado de origem. No final das contas, todos nós somos filhos de Adão e Eva, porque nós viemos deles. Nós somos desta geração. Não há como nascer purificado se Deus não nos limpar e não nos purificar. Mesmo que eu balance isso aqui, é assim que nós nascemos. É assim que nós nascemos. Veja, irmãos, nós não... É interessante, ninguém nasce perfeito. Paulo afirma, assim como todos morrem em Adão, nós morremos porque nós somos descendentes de Adão. Desde a queda em pecado, todos morrem por causa dessa desobediência. E não há como fugir disso. Não há. Você pode até se enganar, você pode até dizer que isso é mentira, mas você está se enganando. Gostei muito dessa frase que está ali colocada. Não sou pecador porque peco. Peco porque sou pecador. Eu não preciso pecar para daí ser pecador. Não, eu sou pecador e por isso é que eu peco. Por isso que a maldade está em nós. Agora é interessante que Adão e Eva não. Eles se tornaram pecadores porque eles pecaram. Porque eles desobedeceram. O que é então pecado para ti? Por que não é fácil admitir o pecado? Para nós seres humanos. Um dicionário diz, o pecado é fracasso. Quando eu peco, isso mostra o meu fracasso. Eu falhei. Mostra o meu erro. Mostra a minha iniquidade. É transgressão. É contravenção. É falta de lei. É injustiça. Todo pecado é uma afronta com Deus. Você afronta Deus. Você não está afrontando um ser humano quando você peca. Você está afrontando o próprio Deus. Porque você está indo contra a sua palavra. Não é contra o pastor. Muita gente faz briga para esconder os pecados do pastor. Não se preocupem comigo. Vocês têm que se preocupar com Deus. Eu já estou pedindo para Deus para nem saber do pecado das pessoas mais. Que para mim não muda nada. Sejam sinceros com Deus. Não adianta vocês esconder do pastor, mas de Deus vocês não vão esconder. E vocês vão acertar conta com Deus no final, não com o pastor. O pastor vai morrer daqui a uns dias. O pastor vai mudar. Mas Deus não muda. Deus permanece o mesmo. Então todo pecado, queira a humanidade ou não, é uma afronta contra Deus. E quando a gente diz que não é pecador e não admite o seu pecado, então nós estamos fazendo de Deus um mentiroso. E isso é muito sério. Tornar Deus mentiroso e cúmplice muitas vezes dos nossos pecados
Lembro que anos atrás, não sei se eram políticos ou empresários, não me recordo, sei que tinha uns 4, 5 lá que roubaram dinheiro da população. Aí depois fizeram uma oração pedindo que Deus abençoasse para que ninguém descobrisse. Hipocrisia. Querem tornar Deus cúmplice do pecado? Isso é uma vergonha. No entanto, irmãos, há uma solução. Há uma solução para o problema chamado pecado. O versículo 9 apresenta essa solução. Ele diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Arrependa-se, confesse, abra o seu coração, admita o seu pecado diante do Criador. E Ele diz que Ele é justo para nos purificar de todo o pecado. E junto com esse versículo nós podemos pegar o versículo 7, que diz assim: se porém andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão. Quer dizer, se nós andarmos na luz, ser verdadeiro com Deus, então nós estamos em comunhão com Ele. Mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. A solução do pecado está no sangue de Jesus. Por isso que ele fala: crê em Jesus. Quando se faz oração, se chega diante de Deus em nome de Jesus. E Deus então perdoa os nossos pecados, não por minha causa. Nós confessamos os pecados e nós somos então lavados no sangue de Jesus. Continuamos pecadores, mas pecadores lavados, purificados, transformados por este sangue santo, puro, o justo pelo pecador, o puro pelo impuro, para que nós tivéssemos então a paz que tanto necessitamos e a permissão para entrar no Santo dos Santos diante de Deus, por causa do sangue de Jesus. Vejam que a sujeira que sai do prato, que sai de nós, fica no sangue de Jesus. O sangue de Cristo era puro, santo, mas Deus colocou nele os nossos pecados, isso é, que nele nós somos lavados, transformados e purificados. Vejam, se Deus é fiel e honesto quando nos mostra o pecado, Ele também é fiel e honesto quando Ele diz: Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Todo aquele que confessou o seu pecado foi perdoado. E se você estiver arrependido agora de algum pecado que pelo Espírito te convenceu, clame ao Senhor e Ele vai te limpar. Ele vai te dar a paz e a vida eterna. Vivamos em comunhão com esse Deus de luz, com esse Deus que vive a verdade. E como filhos de Deus, nós também vamos procurar viver na luz, isto é, na verdade
do nosso Deus. Amém.